Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê mais uma vez com mais um vídeo de leituras do mês para compartilhar com vocês tudo que eu li no mês de agosto. Tô bem empolgada para comentar com vocês sobre esses livros porque inclusive tive um abandono em agosto, mas logo eu chego lá. Antes de a gente começar então a falar sobre essas leituras, eu só quero te convidar para se inscrever aqui no canal se ainda não estiver inscrito. Copia o link do canal, manda pros seus amigos pra gente conseguir o mais rápido possível chegar aí nos 50 mil inscritos aqui no canal, tá bem pertinho, eu conto muito com a colaboração de vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, que isso é muito importante pro YouTube entregar melhor o meu conteúdo. Então já deixa o seu like aqui embaixo, não esquece de comentar no final do vídeo o que você achou das minhas leituras e se você tá afim de ler algum desses livros, ou se você leu, né, comenta aqui embaixo também. Também não esquece de me seguir lá nas demais redes sociais, os links ficam aqui embaixo e entra também no canal de novidades do Telegram do canal pra você receber tudo em primeira mão, inclusive saber de alguns segredinhos em primeira mão por lá. O link também fica aqui embaixo. Agora sim, gente, indo diretamente para o assunto do vídeo, vamos conversar sobre as minhas leituras. E eu vou começar, como sempre, falando sobre a nossa leitura coletiva do Clube de Apoio lá do Catarse, que é o nosso clube de leitura. Todos os meses nós lemos um livro em conjunto. E o livro do mês passado foi um dos melhores que eu li esse ano. Eu fiquei realmente muito presa nessa leitura e fiquei muito agradecida depois de a gente ter feito essa leitura em conjunto, que foi Frankenstein, da Mary Shelley. Gente, que leitura incrível, sério. Quando eu comecei esse livro, eu tava esperando que ele fosse ser daquele tipo de leitura mais arrastada, sabe? Mais lenta. Mas é o completo oposto. Depois que você começa essa leitura, que você mergulha na história, é difícil até de parar, sabe? De fazer uma pausa. Eu tava tentando manter as semanas, né, o cronograma certinho ali dentro das semanas, pra poder mandar o áudio pra galera lá no Catarse, né, porque eu mando pelo Telegram um áudio semanal sobre a nossa meta da semana, e eu tava tentando manter, assim, certinho dentro da meta, mas eu não estava conseguindo, sério. Tiveram momentos, assim, que eu precisei, literalmente, só ler de uma vez e depois gravar o áudio, assim, meio que dentro do cronograma pra não dar spoiler, né, enfim, pra quem ainda não tinha avançado tanto quanto eu, mas foi uma leitura realmente muito envolvente, muito gostosa de ser feita, com uma narrativa muito bonita, impecável, sério. A forma como a Mary Shelley tem de escrever é realmente um primor. Eu consegui ser completamente transportada por dentro da história de uma maneira artística, sabe? Você consegue perceber ali enquanto você vai lendo toda a potência da escrita da Mary Shelley. Essa edição aqui que eu li, né, foi a da Penguin, ela tem um texto bem longo de introdução, que foi escrita, deixa eu até olhar aqui pra ter certeza, né? Essa introdução foi escrita por Maurice Hindle, posso estar falando errado, mas foi ele que escreveu essa introdução aqui falando sobre a obra. Depois ela tem uma outra, né, a edição tem uma outra introdução da própria Mary Shelley, onde ela vai comentar um pouco sobre como foi o seu processo de escrita desse livro, que a princípio era pra ser simplesmente um conto, mas que acabou virando um romance por incentivo do seu marido. Depois nós temos aqui no final do livro, né, alguns apêndices de pós-fácil, né, com algumas informações extras acerca da história, e por fim as notas. Então é uma edição bem rica, uma edição com muitos textos de apoio mesmo para enriquecer melhor, né, a nossa experiência de leitura. E tem disponível também essa edição para o Kindle, então se você tiver curiosidade, né, não quiser ler pela versão da Penguin porque não tem orelha, isso incomoda muita gente, eu recomendo que você leia também pelo Kindle. Mas, sinceramente, gente, eu achei muito tranquilo ler por essa edição, sabe? É uma edição que eu consegui manusear muito bem. A fonte não é das maiores, mas também eu não achei nada desconfortável. Vou tentar focar aqui pra vocês verem. Que, olha só, não é uma fonte gigante, mas eu não achei desconfortável, sabe? Agora vamos falar sobre Frankenstein, né, propriamente dito, sobre esse clássico da literatura, que muitas pessoas atribuem ao horror, mas que eu entendo essa parte de ser, né, de algumas pessoas atribuírem ao horror, mas eu atribuo muito mais a uma ficção científica, sabe? Eu acho que Mary Shelley tenha sido talvez ali uma das autoras, né, mulheres pioneiras do gênero, e foi realmente, assim, uma experiência como nenhuma outra. Eu não sabia que esse livro, ele era escrito em formato epistolar. Na verdade, ele começa com um homem narrando cartas para sua irmã. Esse homem tá fazendo uma expedição no Ártico e ele tá mandando cartas pra irmã dele lá na Inglaterra, falando sobre essa ambição muito grande que ele tem de desvendar, sabe, esses mistérios do gelo, dessa área do mundo que praticamente ninguém teve a audácia de chegar, sabe?
a visitar e a explorar. E vale lembrar que o livro foi escrito numa época em que as explorações científicas estavam a toda, né? Quando o livro foi escrito já estavam acontecendo as revoluções industriais, nós já tínhamos algumas tecnologias em desenvolvimento na época, e esse ímpeto de descobrir mais, desbravar, sabe, desvendar mistérios da natureza, era algo que estava realmente muito presente na vida das pessoas, principalmente, é claro, ali dos cientistas da época. E esse homem tá narrando então para sua irmã sobre a sua expedição no Ártico, e em alguma das cartas ali ele vai narrar que viu, passando pelo gelo, um trenó com uma figura humanoide de tamanhos absurdamente gigantescos, né, proporções gigantes, e logo atrás passando também um outro trenó, um homem que vai acabar ali um pouco depois sendo resgatado pelo navio desse nosso narrador, e a gente vai descobrir que esse homem resgatado é ninguém menos do que Victor Frankenstein, que passa então a narrar para o nosso narrador a sua história. E aqui começa uma genialidade desse livro que eu fiquei simplesmente assim encantada, que é o fato da Mary Shelley trazer uma história dentro de uma história, e conforme você vai lendo, você vai ver que tem outras histórias dentro dessa história, sabe? É como se fosse aquelas matrioscas, sabe, as bonequinhas russas, que você abre, tem uma bonequinha dentro dessa tem outra, tem outra, tem outra, e você vai, com o passar da leitura, vendo várias narrativas de diferentes histórias de pessoas que fazem parte da trama de Frankenstein. Eu achei isso brilhante. Mas enfim, Frankenstein vai narrar ali então a sua história, vai contar das suas origens, né, de como ele começou a ter esse ímpeto de ser um descobridor, sabe? De descobrir coisas que as pessoas ainda não tiveram oportunidade de descobrir. O quanto ele tinha de interesse de fazer experimentos envolvendo vida e morte. E como ele chega nisso de fato, como ele começa a trabalhar nessa criatura que ele vai construir e que vai dar vida. Que vai ser então a criatura de Victor Frankenstein. E aqui a gente tem também um outro erro, né? Porque muitas pessoas atribuem Frankenstein à criatura, sendo que a criatura não tem nome, gente. Frankenstein é o criador, tá? A criatura realmente foi conhecida como a criatura durante toda a história. A partir do momento que essa criatura toma vida, a gente acompanha então a vida do Frankenstein virando de cabeça para baixo, porque ele vai se ver em várias situações muito difíceis depois que a criatura se solta pelo mundo, e ele passa também a lidar com sentimentos muito conflitantes acerca, né, do que ele fez. Então ele começa a ter certos momentos de remorso, de reflexão, e isso é algo que a autora também traz muito aqui na história, sabe? Essa questão do sentimento das personagens ao longo de toda a história. E a parte mais incrível de todas pra mim, que foi o momento em que eu realmente não consegui largar o livro, foi o momento em que a gente vai ter a narração da própria criatura, né, em que ela vai contar como foi o seu surgimento, seu nascimento pro mundo, como foi os primeiros dias de vida, e como foi pra ele lidar com o preconceito humano, porque em todas as vezes que ele teve contato com os seres humanos, ele foi absurdamente maltratado, apanhava das pessoas, muita gente tentava, sei lá, até matar ele, sabe? Então ele passou por situações realmente muito revoltantes, e logo ele, que a gente vai vendo ali na leitura, que tem uma natureza boa, sabe? Ele não quer o mal dos seres humanos, na verdade ele simpatiza com os seres humanos, ele gostaria de conviver com os seres humanos, mas o ser humano, é claro, ali com o seu preconceito por, né, enxergar essa criatura que é completamente diferente de tudo que eles já tinham visto, eles não davam espaço pra isso, e muito pelo contrário, eles maltratavam a criatura, então eram super violentas com ela. E eu tive muitas reflexões, sabe, sobre várias coisas enquanto eu lia a narrativa da criatura. Foi a parte que eu mais marquei no livro inteiro. Eu fiquei muito me questionando sobre o que é ser humano, né? Será que é só vir da espécie Homo sapiens, ou é você ter esses sentimentos que a criatura teve desde o começo, de compaixão, de tentar ajudar o próximo, de querer fazer parte de uma comunidade, sabe? Sério, assim, eu tive muitas reflexões ao longo de toda a leitura, mandei áudios gigantescos pra galera do Catarse, e tô inclusive até pensando em fazer uma resenha aqui pro canal sobre esse livro, porque eu tenho muito a falar sobre ele, e aqui nesse vídeo de leituras do mês eu acho que não cabe, né? Mas eu acho que futuramente ainda vou sentar pra poder fazer um vídeo sobre esse livro e trazer mais das minhas visões, sabe? Mais do que eu extraí dessa história, que pra mim foi muito forte, muito impactante e muito... Ai, gente, eu realmente fiquei muito empolgada com esse livro. Daí eu também li em agosto Morte no Nilo, da Agatha Christie, para o meu vlog de leitura de livros da Agatha Christie, que já saiu aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu vou tentar deixar o link ou no card ou aqui na descrição do vídeo. Esse foi o terceiro livro que eu li para esse vlog exclusivamente, e eu posso dizer que foi um livro que eu gostei, mas ele não tá no meu top, assim, sabe, da autora do momento. Quando eu fiz o vlog, ele ficou em segundo lugar, mas eu já li um outro livro dela, que eu já vou comentar com vocês também. E esse livro tomou o lugar aqui, né, de Morte no Nilo. Na verdade, não, eu acho que ele foi pro topo. E esse outro livro, então, tomou o lugar aqui de Morte no Nilo, mas também foi uma leitura bastante
envolvente em certo ponto. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre a minha experiência. Aqui nesse livro a gente tem uma construção bem típica de Agatha Christie, dos que eu li até o momento, né? Que a gente vai ter várias personagens fazendo parte dessa história. São vários personagens pra gente conhecer desde o começo. E uma das que a gente conhece logo ao princípio, assim, no comecinho da história, é a Lynette, que é uma herdeira riquíssima, multimilionária lá da Inglaterra. Ela é jovem, tem, sei lá, 21 anos, eu acho. E ela tem uma melhor amiga, e a gente vai conhecendo, então, essa melhor amiga que tá super apaixonada por um cara. E essa amiga e esse cara estão querendo casar e ficar juntos e tudo mais. E nós conhecemos também ali ao longo dessa primeira metade do livro outras personagens que vão tendo certa conexão com a Lynette. Em certo ponto ali da história, mais ou menos na metade do livro, a gente vai ver, né, todas as pessoas que são apresentadas pra gente no começo do livro sendo reunidas. Um pouco mais pra frente ali da história a gente vai ver todas essas pessoas que estão sendo apresentadas pra gente serem reunidas em um navio, que é um cruzeiro, pelo Nilo, pelo rio Nilo. E uma dessas pessoas vai ser o Hercule Poirot, que é um dos principais personagens da Agatha Christie, né? Um dos principais investigadores dela, icônico, né? Enfim, ele vai estar presente também nesse navio, né? Nessa viagem aí pro Egito. Só que ele vai estar lá, assim, de férias. Ele não tá lá pra resolver nada, entendeu? Ele tá lá pra curtir, mas a gente vai ver que em algum ponto ali da história vai haver um assassinato. E se você ler a sinopse, você vai saber quem morre. Eu não tinha lido, então eu não sabia quem ia morrer. Pra mim foi uma surpresa, então eu gostei de ter lido dessa forma. Mas enfim, essa pessoa vai ser assassinada e a partir daí a gente tem toda aquela construção, né? Quem foi que assassinou? Tem que ter sido alguém que tá ali dentro daquele navio, porque, né, tá no meio do rio ali, do Nilo. Não tem como ter sido ninguém de fora. Então tem de novo ali aquela construção de Agatha Christie de isolamento, né? As pessoas estão isoladas, o crime aconteceu nesse cenário de isolamento e só pode ter sido alguém ali de dentro. E a partir daí, então, o Poirot vai passar, então, a investigar esse crime pra tentar desvendar quem foi que fez isso. Porque a gente tem aqui motivações de várias pessoas, sabe? Tem muitas pessoas que têm essa motivação. Só que a Agatha Christie constrói a história de uma forma bem inteligente, porque assim, você consegue ver motivação em várias pessoas, mas várias pessoas que podem ter motivação pra ter assassinado não poderiam ter assassinado, entendeu? Tipo, tem um álibi, ou a coisa não fecha, a conta não bate, e a partir daí que a gente vai ver, né, toda essa investigação do Poirot até chegar realmente no culpado. Gente, eu sou aquela leitora de thriller que tô o tempo todo ao longo da leitura tentando desvendar o crime, tentando ver quem foi que fez, por que que fez, como que fez. Então, quando eu vou vendo, assim, nessa questão de álibi, de a pessoa não tava perto e tal, eu já vou tentando descartar. Mas essa coisa da motivação ficou muito presa em mim desde o começo, né? Eu sempre tive olhar pra essa pessoa, só que ao mesmo tempo não poderia ser essa pessoa, sabe? Então eu fiquei meio confusa nesse sentido, mas a Agatha Christie constrói tudo de uma forma muito interessante, que faz você, no fim das contas, fechar ali todas as pontas da história e te traz, então, essa figura completa, né, do que foi que aconteceu. Então eu gostei do livro. Naquele vlog que eu gravei, esse aqui ficou em segundo lugar ali no meu ranking, né, entre os 3, mas eu li também um outro livro da autora recentemente que, gente, foi assim, explosão de mente e ganhou, né, tomou o lugar aqui de Morte no Nilo de segundo lugar do meu favorito aí, né, dentre os meus favoritos da autora até o momento, que foi o assassinato de Roger Ackroyd. Inclusive tem vlog de leitura também, né, sobre esses livros que foram escolhidos por 2 apoiadoras lá do Catarse, que foram lidos durante o mês de agosto, e eu fiquei, assim, surpresa demais com essa história. Esse é um livro que você não tem pra onde correr, né? O título já te entrega quem é que vai ser assassinado. E daí a gente começa a história com a narrativa pela perspectiva de um médico da cidade, dessa pequena vilazinha inglesa, sabe? Que tem poucas pessoas, todo mundo meio que se conhece. E ele vai aos poucos apresentando pra gente, né, essa comunidade, né, essa pequena vila. E uma das pessoas que a gente conhece ali é a própria irmã dele, que é o que ele chama de uma grande fofoqueira. Mas não apenas ela, né? Ele fala também de outras pessoas ali da vila que são também curiosas, são fofoqueiras, estão sempre especulando sobre a vida dos outros, sabe? A gente vai ter ali no começo da história a informação de que uma senhora dessa comunidade morreu e a irmã desse médico, né, desse nosso narrador, vai estar ali confabulando sobre teorias do que pode ter acontecido, né? Porque ela acredita que existem coisas ali por trás dessa morte, mas essa não é a morte principal, né? A morte principal é de Roger Ackroyd. Quando essa senhora morre, começa todo um burburinho ali, né, na cidade com essa notícia, e logo nesse primeiro dia em que o médico tá ali, né, atendendo
atendendo seus pacientes e tudo mais, circulando pela cidade, o Roger Ackroyd vai chegar até ele pedindo que ele vá, né, até a casa do próprio Roger à noite pra um jantar, pra que ele possa contar uma coisa pra esse médico. E ele tá bem aflito, assim, ele precisa contar, né, o que aconteceu e pedir ajuda, opinião e tal pro, acho que é James o nome dele, que é o médico. Eu sempre vou falar sobre, né, o médico, porque o nome dele mesmo eu já não me lembro, mas acho que é James. E daí quando essa conversa acontece, né, depois desse jantar, a gente vai ver ali os dois, né, o médico e o Roger dentro dessa sala, conversando a sós sobre algo que aconteceu envolvendo essa senhora que morreu e uma informação que ela teria deixado pra ele sobre quem teria sido a pessoa que assassinou. Logo depois desse jantar, ficam então o Roger e o médico ali, né, conversando a sós sobre a morte dessa moça, sobre como o Roger estava envolvido com ela de certa forma, e eles vão descobrir que ela tinha deixado pra ele uma carta contendo uma informação muito importante. É nessa noite, então, depois que o médico deixa o Roger Ackroyd lendo a sua carta, que ele vai receber uma ligação avisando que o Roger tinha sido encontrado morto, né? Naquela mesma noite, alguns minutos depois, o Roger foi encontrado morto, então o médico recebe essa ligação avisando pra ele ir lá ver, né, pra poder, tipo, dar a hora da morte, esse tipo de coisa, e ele corre pra lá, e a partir daí começa, então, a investigação. Quem teria assassinado ele? Porque... E aí, então, começa todo o questionamento, né? Como que isso teria acontecido? Porque a causa da morte foi algo que, assim, não teria como ter sido suicídio. Então começam ali, né, todas as investigações sobre quem teria feito, por que teria feito e quem é a pessoa que vai participar dessa investigação. Ele mesmo, Hercule Poirot, que tá na casa ao lado, né? Ele é meio que vizinho ali do James, né, do médico, e ele vai participar da investigação a pedido da sobrinha do Roger Ackroyd. E a gente vai ver ali, né, ao longo da leitura que existem várias particularidades envolvendo as pessoas na vida do Roger que fazem com que elas possam ser suspeitas do assassinato porque elas teriam ali as suas motivações pessoais, né? Então o Poirot vai começar a investigar todo esse crime, a entrevistar essas pessoas, a reconstituir, sabe, cena do que aconteceu no dia, e por aí a gente vai tendo então todo o andamento da trama pra chegar no fim da história a gente ter tudo revelado, bem receita de Agatha Christie, sabem? Que a gente só descobre as coisas realmente lá no último capítulo. E, gente, quando eu cheguei no último capítulo, eu precisei voltar pra ver se eu tinha entendido certo, porque foi um negócio que me tirou tanto do eixo. Esse livro foi um que me pegou totalmente de surpresa, gente. Eu nunca suspeitaria da pessoa que, né, foi o assassino no fim das contas. Então eu fiquei assim, apenas passada. Eu corri pro Telegram do Catarse pra comentar com a galera. Falei, gente, não é possível. Não é possível que o final seja esse, porque eu realmente não estava esperando. Eu fiquei muito surpresa com o fim desse livro. E ele me ganhou realmente pelo final, assim. Porque até então, né, enquanto eu tava ali lendo, na verdade escutando, né, eu não comentei isso, mas eu escutei pelo Storytel. Enquanto eu fui escutando, chegou num momento, assim, que tava, tipo, um beco sem saída, sabe, pra mim. Tipo, eu falei, gente, não sei mais, esquece, já não sei mais. Não tem mais nenhum palpite de quem tenha feito isso, nem porquê, enfim. Tem ali os porquês, mas aí vai, tipo, limpando a barra de um monte de gente ao longo da história que, sabe, vai se mostrando inocente. Daí eu falei, esquece, não sei mais, já não sei. Daí quando vem a notícia, né, vem ai meu Deus, chega a verdade pra todos. E daí eu fiquei, esse foi o momento que eu fiquei passada. E foi nesse momento que a autora me ganhou nessa história, porque realmente eu não esperava. Eu até voltei pra ver se eu tava entendendo certo, se eu tinha entendido certo quem tinha sido a pessoa culpada. E assim, não estava preparada realmente. Me pegou totalmente de surpresa. Seguindo então agora para o próximo livro, que também foi escolhido por uma das apoiadoras lá do Catarse, agora no caso a Cris, escolheu pra mim A Casa Holandesa, que também foi uma das minhas metas de leituras para 2022. Então, ó, mais um livro aí que eu risquei da minha lista de livros para esse ano, e eu gostei demais desse livro, muito mesmo. Eu tava com as expectativas bem altas pelos comentários que eu vi das pessoas que leram o livro e que recomendaram bastante. E agora, meus amigos, chegou a minha vez de vir aqui falar pra você que você precisa ler esse livro. Se você quiser, é claro, né? Bom, gente, A Casa Holandesa, de Ann Patchett, saiu pelo Clube Intrínsecos, que é essa edição aqui que eu tenho, mas ele também já saiu na versão comercial há muito tempo, né? Porque esse livro acho que é de 2020, 21, já não lembro mais, mas faz um tempo que ele saiu. Esse é um livro que eu já esperava que fosse me agradar, porque ele fala muito sobre dramas familiares, que vocês sabem que eu, né, tenho tendência a gostar. E aqui nesse caso não foi diferente. A gente tem uma grande personagem dessa história, que é a própria Casa Holandesa, mas aqui nós conhecemos não somente a história da Casa Holandesa, né, um pouquinho da história dela, como também conhecemos a história das pessoas que moram nessa casa, né, essa família, que a gente vai entender ali no começo da história que
Essa família, então, composta por pai, mãe, seus 2 filhos, e quem narra pra gente a história é o filho mais novo do casal, que é o Dan. O Dan tá narrando, então, a história ali sobre as suas lembranças de infância, né, na casa holandesa, e sobre como, desde criança, ele não tem muitas lembranças da mãe, porque a mãe dele e da Maeve, que é a sua irmã mais velha, abandonou a família quando ele ainda tinha 3 anos e foi embora, e ele nunca entendeu, né, pelo menos por boa parte da sua vida, ele nunca entendeu o porquê, o que fez a mãe dele ir embora e tudo mais. E a gente também fica muito com esse questionamento, sabe? O que fez essa mulher ir embora? Já que o pai do Dan e da Maeve, e também, né, no caso, o marido dessa mulher, ele é um empresário muito bem sucedido, dá uma condição de vida muito boa pra família. Ele comprou essa casa holandesa histórica, né, que a gente vai entender ali que foi construída realmente por uma família holandesa lá no começo do século XX e que, né, passou ali de mãos em mãos, e em algum momento o pai de família acabou conseguindo comprar, porque a gente teve ali então a queda da bolsa, né, em 1929, que abriu oportunidade para várias pessoas que tinham condições, né, que não tinham falido e perdido tudo. E o pai aqui do Dan foi uma dessas pessoas que conseguiu fazer fortuna depois da queda da bolsa, né, e conseguiu fazer com que a família tivesse uma condição de vida muito boa, trabalhando no ramo da construção civil ali nos Estados Unidos. Então a gente vai acompanhar as lembranças do Dan desde que ele consegue se lembrar, e também um pouco sobre o que as pessoas contavam pra ele, né, a respeito da vida dessa família desde o comecinho, né, na casa holandesa. A Maeve é a irmã mais velha dele e eles têm uma diferença de idade de alguns anos, acho que dá uns 5, 6 anos mais ou menos, né, de diferença. E a Maeve foi a que mais teve contato com a mãe durante a primeira infância, né, teve realmente assim essa vivência com a mãe dos dois, e ela passa, né, a fazer esse papel maternal na vida do Dan depois que a mãe dos dois vai embora. Então ela começa de fato a ser super presente na vida dele, a fazer parte, sabe, do aprendizado dele, a ajudar ele com muitas coisas. Então eles são desde crianças muito unidos. Esse abandono que aconteceu ali, né, por parte da mãe, e essa criação por um pai não tão presente também por causa do trabalho, né, e de outras prioridades, fez com que os dois fossem muito unidos, desde muito crianças. Isso é o que eu acho mais legal dessa história, sabe? É a relação que existe entre esses dois irmãos, que é muito bonita, e foi o que mais me ganhou nessa história inteira. A vida da Maeve e do Dan vai mudar drasticamente quando o pai acaba se casando novamente com uma mulher que não digamos assim, que ela não é das pessoas mais acolhedoras, sabe? Ela já tem as suas próprias filhas e são as filhas, né, a prioridade dela e tudo mais. Só que o pior mesmo de tudo acontece mais pra frente na história, quando acontece uma tragédia envolvendo a família, e mais uma vez a vida da Maeve e do Dan tem um giro ali de 360 graus, e eles vão precisar realmente contar um com o outro pra tudo. E é isso, gente, a história inteira é a gente acompanhando as vidas dessas pessoas dentro dessa família e ao mesmo tempo tentando entender, né, o que fez de fato a mãe dos dois abandonar a família e ir embora. Essa aqui foi uma leitura muito tranquila, gente. Foi daquele livro que realmente vai te prendendo pela curiosidade, por te deixar instigada com a leitura. Eu gostei bastante da história, eu gostei muito de acompanhar, né, toda a história deles, de acompanhar o relacionamento desses irmãos, que é tão bonito, e de passar nervoso em alguns momentos da história, sabe? Porque é daquele tipo de livro que acontecem coisas que te deixam revoltada. Mas eu gostei bastante do livro também, recomendo pra você, se você curte esse tipo de livro, que assim, não vai ter grandes reviravoltas, grandes acontecimentos, coisas realmente assim, uau! São acontecimentos da vida que, assim, poderia acontecer com qualquer pessoa, mas que você se aproxima tanto, sabe? Que te deixa realmente muito revoltada quando você vai lendo, sabe? Então, eu recomendo muito também. Aí eu li Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus, e eu fiz um vlog aqui pro canal com a experiência de leitura, porque esse livro foram vocês que escolheram pra mim lá no Instagram. Eu abri uma enquete, esse livro foi o escolhido, e então eu gravei um vlog de leitura sobre ele, e se tornou um dos melhores romances do ano pra mim, romance contemporâneo. Esse não é aquele romance romântico, sabe? Cheio de cenas bonitas e ai, borboletas no estômago e, sei lá, cenas de sexo. Nada disso, gente. Isso aqui é um romance mais maduro, digamos assim. Ele se ambienta entre as décadas de 50 e 60 e a gente conhece a protagonista Elizabeth, que é uma química, ela é uma cientista, ela é apaixonada por ciência, ela quer dedicar toda a sua vida, né, às suas pesquisas científicas, mas a gente vai ver ali, né, que ao longo da década de 50 e tal, enquanto ela tava tentando, sabe, se encontrar profissionalmente, na verdade não se encontrar porque ela já tinha se encontrado, mas ter o seu lugar,
sabe, profissionalmente. O que ela encontrou, na verdade, ao longo da sua vida profissional foi muitas dificuldades de ser a profissional que ela sempre quis ser, entende? Ela sempre teve muita dificuldade de ser reconhecida no meio científico, composto predominantemente por homens que diminuíam ela em qualquer possibilidade que tinham. Justo essa mulher que tem uma mente brilhante, que tem pesquisas, linhas de pesquisas realmente muito interessantes, mas que a todo momento vai ouvir de homens que ela não tem potencial pra isso, ou passar por situações piores ainda do que o assédio moral, né, que seria também aqui assédio sexual, que a gente vê acontecer, né, ao longo da leitura. Em vários momentos ela é confundida dentro do departamento como uma secretária, porque a única função para uma mulher dentro de um departamento de ciência seria trabalhar como secretária e não como uma cientista, e é algo que ela sempre fez a sua vida inteira e sempre lutou muito para tentar conseguir fazer o seu doutorado, ser reconhecida pelo seu trabalho. E enquanto ao longo de toda a sua vida acadêmica, né, existiram homens, na verdade, se aproveitando da inteligência dela, das pesquisas dela, por benefício próprio. Mas a vida dela muda quando ela conhece o Calvin, que é também um cientista brilhante, de grande renome, que vai ser a primeira pessoa que vai enxergar ela como uma profissional, né, qualificada, não simplesmente como uma mulher que deve seguir os padrões sociais, né, tudo aquilo que os padrões sociais estipulavam para as mulheres na época, né, de ficar em casa, cuidando dos filhos, e ser sustentada pelo marido, e cuidar da casa, e sabe, esse tipo de coisa. E no começo do livro, a minha primeira marcação dessa história é um parágrafo justamente em que Elizabeth vai falar sobre isso, sabe, que existem mulheres que querem ter uma família, querem se dedicar à família, à sua casa, e querem ter uma profissão, sabe, querem trabalhar e ter a sua vida profissional também em dia. Qual que é o problema disso? Ela se questiona, inclusive, porque era isso que os homens tinham, né, na época. Eles iam trabalhar, eles faziam suas descobertas, né, científicas, mudavam o mundo e tudo mais, e ao mesmo tempo eles tinham uma casa, eles tinham uma família, e sabe, por que que ela ou qualquer outra mulher que quisesse ter uma família e uma vida profissional não poderiam ter? Ou por que que uma mulher não pode ter uma vida profissional e simplesmente ser, sabe, jogada pra casa, pro âmbito doméstico? Ela questiona muitas coisas da sociedade da época, né, que assim, eram coisas consideradas comuns, normais, comportamentos que eram vistos inclusive entre mulheres, que ela questionava, né, porque essa questão social que, assim, as coisas simplesmente aconteciam daquela forma, e a Elizabeth vinha na direção contrária, sabe, questionando muito isso e batendo de frente em muitos momentos. Inclusive vários homens não gostam dela justamente porque ela bate muito de frente, ela questiona, ela não aceita desaforo, sabe, e eu achei ela maravilhosa. E ao longo da leitura a gente vai encontrando acontecimentos muito tristes, né, que vão envolver a vida da Elizabeth, e também a gente vai entender como que ela chegou a trabalhar, no caso aqui, como uma apresentadora de um programa culinário, porque quando a gente começa o livro a gente tem essa informação de que ela trabalha, ela é uma das apresentadoras de um dos programas mais conhecidos, mais assistidos dos Estados Unidos inteiro, né, esse programa de culinária, porque ela trabalha dentro do programa dela meio que como se fosse dando uma aula de química, sabe? Ela transforma toda a cozinha em um ambiente assim, como se fosse um laboratório, e ela vai em cada episódio ensinando a pessoa a cozinhar, mas também ensinando ali, né, as donas de casa a terem conhecimentos científicos sobre coisas básicas ou até coisas mais aprofundadas que ela vai passando ali pela TV. E isso vai agradando muitas pessoas, mas também trazendo muita revolta por outras pessoas, sabe? Enfim, gente, esse aqui é um livro fascinante, eu recomendo de olhos fechados que vocês leiam. O meu ficou todo marcadinho, e foi um livro que tanto me fez dar risada, quanto também me fez ficar triste, quanto também me fez ficar revoltada, ou seja, um misto de sentimentos nessa leitura que eu recomendo muito pra vocês. Por fim, vou falar sobre a minha última leitura, que foi um thriller, o 1793. Eu li pelo Kindle, né, então vou botar a capa aqui pra vocês saberem qual que é. Esse é um thriller sueco, um thriller histórico. Eu nunca tinha lido um thriller histórico antes, pelo menos não que eu me lembre, que fosse abordar um período histórico com tanta, sei lá, com tanta precisão, sabe? Aqui no caso, o autor apresenta pra gente uma história que se passa no ano de 1793. Logo nas primeiras páginas desse livro, a gente vai conhecer o Mikkel, que é um sentinela, que tá meio bêbado ali, meio dormindo, e ele é acordado por duas crianças que viram no mar, né, na água, um corpo. E daí elas vão avisar ele pra ele poder ir lá resgatar. E quando ele resgata esse corpo, ele tá em uma situação realmente assim, olha, nem parece gente mais. Ele tá totalmente decapitado, braços, pernas, a cara dele tá toda estranha, ele não tem língua.
e enfim, tá realmente assim numa situação deplorável. Ele já toma esse baque logo a princípio, mas a notícia vai correr ali, né, dentro da polícia da região. E é então que entra a figura do Indy, eu acho que é assim que fala o nome dele, é sueco, mas eu não sei como é que pronuncia. Eu tava lendo como Indy, que é um cara que vai meio que tentar investigar o que aconteceu com essa pessoa, quem foi que fez aquilo com ela, por que ela chegou a ficar no aspecto que foi encontrada. Então a partir daí a gente tem a história seguindo com esses dois personagens aí bem improváveis, né, já que o Indy, inclusive, eu esqueci de comentar, ele é tísico, ele tem uma doença que é terminal, assim, ele tá realmente muito mal de saúde, dali pra frente é ladeira abaixo. Então esses dois vão unir forças pra tentar entender o que aconteceu com essa pessoa, né, investigar o que aconteceu com essa pessoa, quem é essa pessoa, de onde ela veio, quem fez isso com ela. Ao passo que ao longo da leitura a gente vai tendo também muito do contexto histórico da época na Suécia, porque hoje, né, você fala Suécia, você pensa, é um país super desenvolvido, DH nas alturas, baixo índice de violência, né, tranquilidade, civilização. Você pensa em Suécia, você pensa em um país, né, de, enfim, né, ótimas condições de vida. Só que em 1793 o cenário era completamente diferente. Existia ali, né, uma sociedade muito ainda arraigada com relação à religião, se eu me lembro bem, a católica da época, né? Costumes também muito rígidos com relação a comportamentos de mulheres, muita pobreza, muita situação de violência acontecendo entre as pessoas e principalmente, né, para com mulheres. As pessoas simplesmente levando a vida e tentando sobreviver com o que tinham, muitas vezes fazendo atividades péssimas, né, para conseguir a sua sobrevivência, e tudo isso na insalubridade, porque não existia nenhum tratamento de esgoto, não existia saneamento básico, não existia higiene, era uma podridão pra todo canto. E a gente vai vendo isso, né, conforme a história vai acontecendo. É isso que eu acho mais interessante desse livro, sabe? O autor foi muito eficiente em narrar um suspense, ao mesmo tempo que ele vai, dentro dessa trama, né, trazendo esse pano de fundo histórico, político da Suécia da época, e foi, assim, um deleite fazer essa leitura. Eu gostei muito do livro. Ele tem algumas cenas, assim, um pouco mais descritivas de principalmente a situação desse corpo e também de alguns métodos, digamos assim, de talvez violência e tortura da época, sabe? Pra mim não foi nada gráfico, mas essas cenas existem, então acho que eu preciso deixar avisado aqui que isso acontece. Mas de um modo geral foi uma leitura que eu adorei ter feito, gostei muito do livro e recomendo também pra vocês aí, pra quem gosta de suspense, foi um livro muito bom. E agora vamos falar sobre o meu abandono desse mês. Gente, eu abandonei Mindhunter, não tava dando pra mim, eu até comentei lá nos stories que eu li até acho que a página 80 mais ou menos, e eu desisti de ler porque eu comecei esse livro esperando uma coisa e eu encontrei outra, sabe? Eu tava esperando mais esse lado de true crime, no sentido de falar sobre casos reais e o desenvolvimento desses casos. Mas no caso aqui o que eu encontrei foi algo diferente, sabe? O John Douglas, que é um dos autores do livro, ele é um ex-agente do FBI, acho que ele já se aposentou, mas enfim, ele foi uma pessoa muito essencial para um novo tipo de investigação, vamos dizer assim, dentro do FBI, que é a análise criminal a partir da psicologia, sabe? Ele analisa as mentes dos criminosos para poder, talvez, encontrar ali um modus operandi, ou talvez prever o que esse cara vai fazer logo em seguida, e daí, sabe, conseguir capturar ele. Enfim, ele usa todos os aspectos do crime que esse criminoso cometeu pra poder entender sobre a mente dessa pessoa e daí usar isso, né, a favor da investigação. Só que aqui no caso, gente, nessas primeiras 80 páginas, eu tava tendo mais uma autobiografia desse cara, sabe? Ele contando sobre as suas experiências de vida, falando sobre, sabe, enfim, né, o começo dele no FBI, o que foi interessante, né, nas primeiras páginas, mas depois ele começa a falar sobre a vida dele na faculdade, sobre como ele chegou no FBI, sobre, sabe, a esposa dele, a família dele e tudo mais. São informações que ao longo dessas primeiras 80 páginas eu tava tentando, né, relevar, porque eu pensava, tipo, beleza, vai ter coisa que ele tá contando aqui que vai ter influência na vida dele profissional e que vai se revelar em algo maior no futuro. Inclusive tem uma parte aqui em que ele vai falar sobre a experiência dele jogando na faculdade, acho que em beisebol, e como que a mira dele, sabe, que ele foi treinando ali do beisebol, foi muito bom para que no futuro ele tivesse uma boa mira, né, com uma arma, por exemplo, e fosse um bom agente em campo, né, mas tinham informações realmente que eram absolutamente irrelevantes pra história, que estavam me deixando muito entediada, sabe, ao longo da leitura. Eu não tava afim de saber sobre a vida dele, eu queria que ele já chegasse ao ponto de me explicar, sabe, mais sobre essa metodologia de análise, digamos assim. E pra mim foi muito desmotivador esse começo do livro.
tanto que eu não quis continuar, sabe? Eu tava realmente muito, sei lá, sem paciência pra passar por todas essas explicações que ele tava dando sobre coisas da vida dele, pra daí chegar em algum ponto lá na frente, talvez chegar em um ponto lá na frente. Enfim, me desagradou, eu não tava realmente com a paciência pra isso e infelizmente não optei por não continuar porque tava realmente me dando já uma ressaca, sabe? De tentar forçar essa leitura. Então, o meu plano antes era ler o livro pra daí assistir a série da Netflix, mas agora esse plano foi por água abaixo, eu só vou assistir mesmo a série, que falam que é realmente muito boa. Falaram até lá no Instagram que acharam a série muito melhor do que o livro, então talvez seja esse o caso, porque a gente percebe que esse autor, ele é uma pessoa que tem 25 anos, sei lá, acho que é isso, 25 anos de carreira no FBI, ele tem muita coisa pra falar. Eu só acho que ele não sabe como fazer isso, sabe? Ele não sabe como desenvolver tudo que ele tem pra falar de uma forma que atraia o leitor e faça o leitor ficar realmente, sabe, preso na história, enfim. Não funcionou comigo. Eu sei que tem pessoas que já leram, inclusive a Estela, lá do Catarse, ela leu e amou, favoritou o livro. Pra ela funcionou super bem, pra mim não foi tão positivo assim. Mas enfim, acabei abandonando e espero assistir a série muito em breve. E era isso, galera, esse era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido aí, né, acompanhar as minhas leituras do mês. Quero perguntar agora o que você leu no mês passado que você mais gostou, comenta aqui embaixo, comenta também se você ficou com vontade de ler algum livro que eu comentei aqui, ou se você já leu, o que você achou, eu vou adorar saber. Vou finalizar o vídeo aqui agradecendo aos apoiadores do Catarse, gente, muito obrigada por tudo, tudo. A gente se vê então no próximo vídeo, um beijo grande e até mais, tchau!